minutos, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que Israel alcançou uma vitória histórica após 12 dias de conflito, mas que ainda precisa concluir a campanha contra o eixo do Irã, derrotar o Hamas e garantir o retorno dos reféns em Gaza. Já do lado do Irã, o presidente Massoud Pezeshkian também classificou o desfecho como uma grande vitória para Teherã. As declarações ocorrem sob pressão de Donald Trump, horas após o início de um cessar-fogo anunciado pelos Estados Unidos na noite anterior e mediado com o apoio do Catar. Ambos os países sinalizaram adesão a essa trégua. E a gente segue nesse assunto porque o nosso contato agora é com o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, que gentilmente atende a Jovem Pan. Professor, bom dia e bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Bom dia, Roberto. É uma satisfação estar com vocês. Ficou bom para ambos os lados, se é que é possível um lado bom num conflito, professor? Porque os dois estão dizendo que ganharam. Nesse momento, para o Irã, é uma situação até confortável. O país já tinha gastado ali uma quantidade grande de estoque de mísseis, né, Roberto? Então, assim, é como se fosse um momento de reabastecimento, de fazer uma avaliação dos danos e tentar travar contatos ali com fornecedores militares como China e mesmo Rússia ou outro país que possa ajudá-los ali na recomposição da sua defesa aérea, do seu estoque de mísseis. Por outro lado, o Israel, que já vem numa guerra aí, indo para 2 anos, também precisava de um alívio. Então, nós temos ali o aeroporto sendo reaberto, as escolas também. Então, é uma pequena descompressão. Agora, falar de vitória, nós não conseguimos ainda, porque nenhum dos dois países vão admitir as informações ligadas aos danos, o que conseguiram fazer, tanto do ponto de vista ofensivo quanto defensivo. Vai ter uma resistência porque isso é entregar dados de inteligência, né? O Irã não pode confirmar, por exemplo, que as usinas foram destruídas, senão eles vão confirmar que os pontos de ataque foram certeiros. Então é uma situação complexa, tem um jogo ali tentando criar uma certa névoa, né, esconder um pouco o verdadeiro resultado aí dessas campanhas. Inclusive, professor, muito bom dia para o senhor também. Segundo a imprensa dos Estados Unidos, os ataques não teriam destruído as usinas nucleares do Irã. Então, um relatório preliminar aponta que apenas o programa nuclear teria resultado num atraso de menos de 6 meses e que os estoques de urânio enriquecido não teriam sido eliminados. Com isso, com o programa nuclear ativo, o senhor vê que o risco de um novo confronto aumentaria ou aumenta a médio e longo prazo? Bom dia, Soraya. Então, eu estou, desde o começo ali desse anúncio dos ataques com os bombardeiros B-2, tentando saber como que foi distribuída essas cargas, né? Demorou para vir a informação que foram 7 bombardeiros, e hoje eu li uma declaração do enviado especial do Trump na região, que é o Steve Witkoff, e ele disse que, na verdade, em Fordo, foram lançadas ali 12 das 14 Buster destruidoras de bunker, né? Ou seja, aí nós temos já um nível muito mais alto, ou seja, dependendo da combinação, isso pode ser, em termos de concreto, 120 a 240 metros. Né? Então, o resultado, sim, seria assustador se os pontos de entrada forem certeiros, e 2 teriam sido colocadas ali em Natanz, né? E Isfahan, o ataque foi feito provavelmente por Tomahawk, né? Talvez na casa aí de dezenas de Tomahawks, que são mísseis de alta capacidade, atingindo ali Isfahan, que é um centro de pesquisa nuclear. Então, até o momento, né, o número já começou a me impressionar. Até ontem, anteontem, eu não conseguia definir se o sucesso teria sido grande. Mas se isso for verdade e os pontos de entrada forem corretos, realmente eles podem ter atrasado em muito o programa. Ou seja, essas avaliações estão sendo colocadas em dúvida. Por quê? Porque não tem a radiação, não tem sinais de contaminação ainda. Ninguém detectou, e a agência, obviamente, da ONU de Energia Atômica ainda não fez nenhuma visita nesses lugares para descrever se isso causou um impacto.
Agora, professor, a gente tem os dois líderes aí, tanto de Irã quanto de Israel, né? O Netanyahu com problemas internos também, antes até do ataque do Hamas lá em 2023, estava enfrentando acusações de corrupção, possibilidade até de perder essa liderança que ele tem, e o conflito foi mantendo-o ali no poder. Agora ele acaba esse conflito com o Irã, ele disse que vai voltar as baterias para Gaza, eu não sei aonde mais, porque Gaza está completamente destruída, mas precisa recuperar aqueles reféns que estão lá em poder do Hamas até hoje. E no Irã, por sua vez, a gente tem o Ali Khamenei já mais velho, já pensando numa sucessão. Será que líderes diferentes poderiam trazer uma paz um pouco mais duradoura ali para a região? Ou é o regime iraniano que pretende mesmo destruir Israel? Isso deve se manter independentemente de quem estiver no poder, professor? Com relação ao Irã, eu acredito que vai haver uma mudança dos planos de longo prazo do Irã. Obviamente, eles vão continuar, se não houver nenhuma alteração de regime, a buscar uma supremacia militar por meio de uma bomba nuclear, vão continuar investindo em mísseis balísticos, que agora eles sofreram ali, né, uma ofensiva destruidora. Independente do que nós falarmos com relação à parte nuclear, a quantidade de ataques sobre a infraestrutura militar, defesa aérea e outros, a gente viu notavelmente que foi avassaladora, né? Ou seja, Israel estava entrando no espaço aéreo iraniano com extrema facilidade. No caso do Netanyahu, realmente, Roberto, como você colocou, ele conseguiu ali uma sobrevida, né? Antes, inclusive, do ataque do Hamas, ele estava com um risco ali de perder o governo. Agora, né, um pouco antes do ataque ao Irã, ele tinha conseguido ali uma recondução, né, passada ali por uma moção de desconfiança, e conseguiu se manter no governo. Óbvio que muito do seu capital político foi desgastado com uma parte da população, sobretudo por causa dos reféns, como você colocou, que não foram todos resgatados e nem todos os corpos foram recuperados. Inclusive, essa semana, parece que mais 3 corpos foram resgatados durante essas incursões, mas há um desgaste porque, como Israel é uma democracia, no final das contas, tudo isso vai ser traduzido em voto. E essa campanha militar, ela vai ter que apresentar resultados. E o que você colocou é justamente o que essa população está vendo. O quê? Isso vai ser duradouro, né? Israel vai se tornar um lugar mais seguro, mais pacífico, né? Mas para isso tem que neutralizar esses inimigos regionais. E isso nós sabemos, Roberto, que não vai se dar num curto prazo. Ou seja, tudo isso que nós estamos assistindo aqui ainda vai consumir muito ali dos recursos e das forças militares israelenses. Esse é o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, conversando com a gente aqui no Jornal da Manhã. Por enquanto, obrigado, professor.